Olá, hoje nós vamos falar sobre alguns efeitos do PAD, processo administrativo disciplinar, na sua vida funcional. Entenda o que acontece com você. Então, eu vou te mostrar alguns efeitos, né, que a instauração de um processo acaba gerando na vida funcional de cada funcionário público. Que tal a gente começar pelas férias, por exemplo? Você pode ou não ter as férias suspensas, as férias sustadas, só porque tem um processo administrativo disciplinar em trâmite. Será que pode isso? Podem sustar as suas férias? Então fica comigo aqui até o final que eu vou te responder essa e outras perguntas muito interessantes. E se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, eu sou advogado, sou especialista na defesa do funcionário público e especialista, como eu disse, em processos e sindicâncias disciplinares. Essa é a minha área específica. Bom, mesmo considerando então que as férias, sejam um direito constitucionalmente garantido, e quando ocorrem determinadas circunstâncias, não pode se considerar ilegal o ato administrativo disciplinar que visa adiar o período de férias e de licença-prêmio também, em razão do servidor estar respondendo a um processo administrativo disciplinar. Ou seja, ter um processo ainda em curso. Isso tudo tem uma visão de que tais benefícios, né, tais direitos, eles têm, esses direitos como férias, por exemplo, eles têm um período concessivo e um período de gozo, que deve atender sempre à conveniência pública. Então, isso está acima de tudo, né? Então, além da conveniência, há ainda o inafastável dever da administração pública de proceder à instrução e ao julgamento do processo o mais rápido possível. Isso por exigência do princípio da segurança jurídica. A suspensão de férias e licença-prêmio são providências de interesse público, então é conhecido assim, né? Por essa razão que se tem esse mandamento, né? Uma vez que asseguram que o processo seguirá sua marcha regular, inclusive com a defesa do funcionário público, que poderá requerer o gozo de férias após a conclusão do processo. Ok? Bom, então isso é que diz o mandamento legal, né? Agora eu vou te falar aqui na prática, né? Então, com mais de 30 anos de janela, eu vou te dizer o que acontece na prática. A maioria dos casos em que já atuei, na minha longa carreira, como eu falei, mais de 30 anos, foram quase sempre concedidas as férias, independentemente do servidor estar sendo processado ou não. Por quê? Porque, por exemplo, você pega na Polícia Civil, tem a via rápida, né? O processo tem tantos dias para terminar. Você pega aí no Estatuto do Funcionário Público Federal ou estadual, né, o princípio da agilidade, ou seja, o processo tem um tempo para terminar. Mas na prática, essa celeridade em terminar o processo não existe. Não existe. A não ser quando, você sabe quando. Você quer ver como você sabe? A não ser quando alguns casos, né, em que o poder público quer dar uma resposta rápida à sociedade. Isso acontece sempre, quer ver quando? Quando a falta funcional foi grave e teve grande repercussão em rádio, TV e mídias sociais. Você vê um policial cometendo uma barbaridade, você vê um funcionário público
cometendo uma atrocidade, uma coisa, aqui esse processo ele vai seguir rapidamente, seguindo a lei, naturalmente, né? Aí vai se aplicar a lei, deveria sempre ser aplicada a lei, mas nesses casos vai ser aplicada a lei. Então, não vai se admitir férias, não vai se admitir licença-prêmio no meio de um processo desse tipo. Então, simplesmente vai seguir a lei. Os outros, né, sob a real, eu diria, a real necessidade de tempo, porque são muitos processos e poucos para processar, na maioria dos casos, né? Então, não se aplica, não existiria nenhuma realidade nisso, um processo que você vai ter uma audiência agora e uma audiência daqui 7, 8 meses. Então, a pessoa que tem umas férias nesse período não tem que ser interrompida, né? Inclusive, chega a atrapalhar, né, o bom andamento do serviço, tá? Bom, uma coisa agora que eu achei muito interessante, necessário salientar, é que no caso da licença por saúde, não poderá haver suspensão ou sustação, em nenhum caso. Tá? Nesses casos, a administração pública deve aguardar o retorno do servidor ao... Bom, eu acho muito oportuno e necessário salientar que no caso da licença por saúde não poderá haver suspensão ou sustação de férias e licença, ok? Nesses casos, a administração pública deve aguardar o retorno do servidor ao serviço, ao exercício funcional, né? Ou proceder à nomeação de um defensor dativo, caso o acusado não tenha advogado para acompanhar e participar do processo regularmente. Então, veja bem, essa segunda parte já dá a conotação de que o processo pode seguir, né, desde que ele tenha um advogado ou que vá ser nomeado lá um advogado dativo. Mas aqui também vai um lado prático. Existem casos de longos afastamentos para tratamento de saúde, né? Onde a administração pública insiste em continuar o processo, mesmo com a ausência do acusado, né? Isso acaba privando o funcionário na sua autodefesa, ou seja, interrogatório. Ele não pode comparecer para ser interrogado, né? Isso é um direito constitucional, é um direito da defesa dele. Isso deve ser reclamado por seu defensor, sob pena inclusive de nulidade processual. Eu entendo, por exemplo, que processos administrativos disciplinares, né, em andamento, onde a pessoa se encontra com problemas graves psiquiátricos, como ela poderia, dependendo do caso, né, psiquiátrico, como ela poderia reunir as condições livres, da livre vontade para ser interrogada num processo onde, por exemplo, ela tem síndromes de pânico até de sair de casa. Você imagina ela ser submetida a um interrogatório. Então, deixemos o interrogatório dele de lado e vamos seguir o processo, porque precisamos ter uma marcha processual. Ora, o mais interessado é o Estado em conseguir a verdade real. Se você abre mão, inclusive, do interrogatório do acusado, como pode, né? Se falar em verdadeira justiça, né? Então, eu entendo que deve ser aguardado, esse processo deve ser suspenso, tá? Mas, como se diz, né? A briga é muito boa, porque a maioria esmagadora dos presidentes de unidades e comissões processantes não acolhem esse posicionamento. Às vezes a gente precisa entrar na justiça com mandado de segurança para fazer valer o direito do funcionário. Então, para você estar sempre por dentro desse e de outros assuntos, acompanhe o nosso canal. Além de assuntos como esse que você viu aqui agora, nós estamos acompanhando de perto as principais ações contra o Estado
em geral, né? Quando eu falo Estado, é em geral contra o poder, né? Executivo, e as constantes mudanças na legislação administrativa. Então, se inscreva já nesse canal e acione a notificação. Clica aí no sininho para você receber gratuitamente todo esse valioso material. Dá um like no vídeo. Ó, vai lá, não custa nada para você. Dá um like no vídeo para a gente continuar com esse trabalho gratuito de informação, de informação de qualidade, né? Não esquece de deixar também os seus comentários sobre esse assunto e diga para a gente sobre que assunto você gostaria que eu falasse aqui num próximo vídeo. Ok? Se você quer entrar em contato comigo, aqui com a nossa equipe, entre lá na página www.projudice.com.br. Lá você encontra telefones, endereços e tudo sobre o trabalho dessa nossa equipe. Por hoje é só, um grande abraço e obrigado pela audiência. Milhões de pessoas no mundo todo têm acompanhado nossos vídeos. Nós já somos um time de quase 500 mil de inscritos. Pessoas inteligentes e bem informadas. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui.